na gravação também. É o seguinte, o Telegram não funcionou muito direito pra ninguém, né? Porque ninguém usa o Telegram do jeito que usa o WhatsApp. Mesmo quem tem o Telegram, continua recebendo as notificações do WhatsApp, acaba que ficam no WhatsApp, né? Então, minha sugestão, aconteceu também com o grupo do Alan Wallace de estudo, porque a gente não. No fim, eu mandava recado pelo Telegram, ninguém via, aí não funcionava. Enfim, né? Ele funciona da seguinte maneira, ó. Minha proposta, né? É a gente voltar para um grupo do WhatsApp. Eu vou criar de novo um grupo no WhatsApp. Parece maluquice, mas vocês vão ver, vai funcionar melhor. É, daí a gente fica com o grupo do WhatsApp para comunicação, né? Vai ter prática, não vai ter prática, olha, vê isso, vê aquilo. Mas a gente mantém o canal no Telegram, porque aí o Telegram, ele é legal porque ele fica tudo organizadinho, assim. Então eu posso postar o link dos nossos encontros ou qualquer outra coisa, e vocês podem comentar lá no Telegram também. Mas cada vez que eu posto alguma coisa no Telegram, cria como se fosse um tópico, assim, de fórum, sabe? Aí tudo que vocês comentarem embaixo fica organizado naquele tópico, não fica zoado igual o WhatsApp. Então, se a gente tem um WhatsApp e um Telegram, a gente aproveita o melhor dos dois mundos. Entenderam? Então eu vou criar um grupo do WhatsApp ah, agora. Tipo, já devia ter criado, né? Deixa eu ver se eu consigo criar agora. Porque daí eu já posto aqui, né? Ou então, não, faz o seguinte, eu crio com calma e posto lá no Telegram. Aí todo mundo vai lá no Telegram e entra no WhatsApp. Parece maluquice, mas não é, funciona. Eu tinha esperança que o Telegram funcionasse, mas nem pra mim funciona, porque eu também não abro. Não fico com o Telegram aberto, né? Eu já tenho bronca do WhatsApp de entrar em 400 grupos, que nem diz o Marcelo Nicolodi, quando alguém coloca a gente num grupo, ele fala: "Oba, outro grupo de WhatsApp, oba". É um saco, né? Ficar em muitos grupos assim. Mas o fato é que ele funciona, o bandido do WhatsApp. Certo? Então, vou fazer isso. E aí a gente vai se organizando. Então, Fofurás, vamos começar dando uma chegada, assim. Vamos fazer uma prática rapidinha, assim, só pra gente que já tá aqui chegar e pra quem tá chegando chegar mesmo também. Só rapidinho, assim. Só fecha um pouquinho os olhos, se dá conta do corpo, se dá conta de onde você está nesse momento, no ambiente físico, no ambiente virtual. A gente tá aqui num grupo e não está. Tu percebe isso, assim? Como é que é? Estar sozinho no lugar onde você tá e junto com todos nós aqui. Todos aqui com uma mesma motivação, com uma mesma intenção de se encontrar com essa sabedoria do Norman Fischer. Vocês lembram da fala do Lama Wallace de que quando a gente lê um livro, a gente está se encontrando com aquela sabedoria, com aquele autor, com aquela mente, com aquele coração. Então a gente se encontra aqui com essa intenção comum de beber dessa fonte e de trazer essa sabedoria oferecida pelo Norman Fischer, por sua vez recebeu dos muitos mestres que ele mesmo teve, mas a gente recebe essa sabedoria oferecida por ele e traz para a nossa vida, por isso que a gente se encontra. E essa é a diferença de ler um livro sozinha ou refletir sobre aquilo. Refletir em grupo, então, é ainda mais rico. Então, traz essa intenção clara para você, ou qualquer outra intenção que você tenha nesse momento.
como nós estamos estudando as perfeições do caminho do Bodhisattva, traz para seu coração agora também a motivação do Bodhisattva de avançar nesse caminho, de cultivar as qualidades todas, a perfeição das qualidades, para poder apoiar o caminho de todos os seres. Essa é a grande motivação do Bodhisattva, poder aliviar o sofrimento de todos. Então a gente deixa, como diz a Roshi Joan Fax, a gente deixa essa motivação no fundo do nosso coração agora. E assim, a partir desse lugar, a gente se engaja no estudo, na conversa. Tão bom ver vocês. Oi, Rick. Oi, gente querida. Oi, Ed, aniversariante do mês. Ai, ai. Muito bom ver vocês, queridos, queridas. Oi, Vi, Virgínia. Carolzinha, onde você tá de máscara, criatura? Hoje eu vim trabalhar no escritório. Eita! Só Fica hoje. quietinha de máscara aí. Proteja-se, se proteja-se. Mantém o canal do Telegram, cá. Mantém. Nós vamos ter uma vida dupla, assim, Telegram e Instagram. Oh, eu confundo, eu falei Instagram, mas se eu falei Instagram não é Telegram, desculpa aí. Eu confundo os grãos, tem um problema. O neurônio que faz essa diferenciação, ele é meio lento, sabe? Então, desculpa aí. Bom, amores, a gente vai continuar a discussão sobre vacuidade agora. Ah, esse tema. Mas eu tava pensando o seguinte, eu tava revendo o trecho que a gente tinha estudado, né? Não há eu, você, vou compartilhar aqui rapidinho, só pra gente se localizar, se vocês estão lembrados disso. Peraí. Deixa eu expandir aqui. Então a gente estava nesse ponto aqui do estudo, né? A gente está estudando a generosidade, mas aí não é uma generosidade comum do mundo, né? É a perfeição da generosidade. Aí o que aperfeiçoa essas qualidades, né? Bem, a grosso modo, assim, a gente podia dizer que o que aperfeiçoa as qualidades é a perfeição da sabedoria, né? A perfeição da sabedoria vai lá e arredonda todo o resto, né? Todas as outras qualidades. Então, no caso da generosidade, ele estava explicando o conceito da vacuidade, né? Do que é ser, do que é vazio, o que é dizer que alguma coisa é vazia, né? Então, no caso da generosidade, das qualidades, se diz que elas são vazias nas 3 esferas, né? De quem pratica, do ato em si e de quem recebe. Então, generosidade, a perfeição da generosidade seria compreender que não existe eu que estou dando, não existe o ato de dar e não existe o outro que recebe. Não existe de que jeito, né? Intrinsecamente e independentemente existentes. É assim que não existe. Então, eu estava me lembrando de um ensinamento bem curto, rápido, fácil de a gente gravar, e que é bonitinho, que é de Maitreya, sobre vacuidade, né? São as 3 afirmações, assim. A gente diz que alguma coisa é, não é, mas é. Entenderam? É meio um koan, assim, né? Mas é super precioso esse ensinamento, é fácil de a gente guardar. É assim, ó. A primeira afirmação, dizer que alguma coisa é, ou vamos trocar esse é por existe, vai. Existe fica fácil de a gente trazer pro nosso estudo aqui. Então, quando eu digo assim, alguma coisa existe, essa primeira existe, ela é deludida. Ela é assim, existe de verdade, independente de qualquer coisa, existe porque é concreto, né? Essa primeira afirmação, ela é deludida, né? Ela tá no sansarão, assim. Tudo existe muito de verdade, independente de mim, independente de qualquer coisa, as coisas existem por si sós, né?
Esse é o primeiro, existe. Aí a segunda afirmação é, não existe. Essa, como diz o Lama Santen, é a negação mal-humorada. Ah, nada existe, eu não existo, você não existe, a generosidade não existe também, então que se dane tudo, nada existe, né? Mas isso é um pouco niilismo, a gente pode cair nesse extremo do niilismo, né? Mas tem uma sabedoria aí, a sabedoria da vacuidade propriamente, né? Então esse não existe, ele fala assim, olha, não existe, né? Não tem nada que exista inerentemente, independentemente de todo o resto, né? Então, é o que a gente estava conversando no último encontro, assim, nenhuma das nossas identidades, por exemplo, elas existem por si sós, elas dependem do que a gente faz por ela, em nome dela, ou imbuída dela, depende de como que os outros veem, né? Então, não adianta nada falar assim, eu sou instrutora de meditação, né? Por exemplo, né? Eu sou instrutora de meditação. Para eu ser instrutora de meditação, eu preciso dar instruções de meditação, né? E precisa ter alguém que receba essas instruções de meditação, porque senão eu sou instrutora de mim mesma, que já é uma grande coisa, na verdade é a melhor das coisas, mas eu dizer que eu sou instrutora de meditação, geralmente vai ter alguém que, né, que vai olhar e falar assim, eu quero ouvir essa instrução, né? Aí então eu existo como instrutora de meditação na dependência da instrução de meditação, na dependência do outro que está recebendo a meditação, na dependência do meu professor que me ensinou, na dependência do microfone, na dependência do Zoom, na dependência de um monte de coisa, né? Então, não existe, né? Mas existe. Aí esse terceiro existe assim, não existe intrinsecamente, independentemente, mas funciona como se existisse, né? Então, esse ensinamento, ele é curto e ele é perfeito, assim, pra gente compreender a vacuidade, assim. Embora eu não exista intrinsecamente como instrutor de meditação, eu dou instrução de meditação, as pessoas fazem meditação com base nessas instruções que eu aprendi do meu professor, e as pessoas praticam, eventualmente se sentem bem. Quer dizer, funciona, né? Então, a terceira afirmação, ela é completa, ela é assim, é vazio, mas é luminoso. É um outro jeito de a gente falar isso, né? Ela não existe intrinsecamente, mas opera, mas funciona como tal, né? E as coisas todas são assim. Tudo assim, não é, mas é. Não é, mas é. Imagina, não sei se tem um ensinamento mais curto que esse. Deve ter, né? Mas o ensinamento mais curto é o silêncio, o nobre silêncio do Buda. Esse é o mais curto de todos. Mas esse não é, mas é muito bom, não é? De a gente perceber? De a gente contemplar, assim. Essa garrafa famosa aqui, minha. Essa aqui é uma garrafa, claro que é uma garrafa, né? Obviamente que é uma garrafa. Aí, a segunda afirmação. Não é uma garrafa, ela pode ser qualquer coisa, né? Ela pode ser uma garrafa, mas ela não é uma garrafa, ela é uma forma cilíndrica, assim, de um material plástico, que eu posso pôr água, mas eu posso também não pôr. Eu posso pôr água e beber, ou eu posso pôr água e botar uma flor dentro. Então, ela não é uma garrafa, intrinsecamente. Depende do que eu vou fazer com ela, né? Mas é uma garrafa. Agora, por exemplo, que eu tenho água aqui, exclusiva, eu posso beber da água que ela, né? Então, funciona como uma garrafa, né? E a diferença de eu falar do terceiro para o primeiro é que tem uma funcionalidade, ele tem alguma coisa que convencionalmente existe. Então, não adianta também eu falar assim, não, isso aqui não é uma garrafa, isso aqui é uma bola de futebol. Não é uma bola de futebol, porque não funciona como uma bola de futebol, né? Eu posso até querer chamar de bola de futebol, mas não é. Não funciona como uma bola de futebol. Então, não é uma viagem esse terceiro né? É um que concorda, assim, que tem um consenso, tem uma convencionalidade. Convencionalmente, isso funciona, né? Opera como tal, assim. Não é legal de pensar esse não é, mas é? Porque isso nos livra dos dois extremos, né? Da existência mesmo, da existência concreta, então do existencialismo, né? Da visão do existencialismo, que
que as coisas existem concretamente, e também nos livra do niilismo, né? Porque as coisas também não são nada, elas não são inexistentes completamente, né? Elas não têm. Quando a gente fala que a vacuidade, na vacuidade não há isso, não há aquilo, não há aquilo outro, numa forma, que nem quem foi estudar o estrutura do coração. Na vacuidade não há forma, não há percepção, não há formação mental, não há consciência, nem sentimento, nem... Não quer dizer que não existe completamente, né? Quer dizer que não existe independentemente, assim, né? Por si só. O que vocês acham? Quem me dá um exemplo de aplicação desse não é, mas é? Qualquer exemplo. Não precisa procurar muito, é só olhar para volta e pegar qualquer coisa que tá na sua frente, assim, ou qualquer pessoa, ou você mesma. Vai, 1, 2, 3, já. Quem fala? Vai, Ju. É, que me vem assim, né, mais imediatamente pensando no assunto, que eu acho super difícil de fazer essa separação para filho, porque é uma coisa muito arraigada, assim. Eu considero um karma muito forte. Então é muito difícil ver o não é, mas depois fica interessante, fica mais libertador ver o terceiro É. porque aí ela dá aquela amenizada, né, no peso, na obrigação, e no próprio entendimento do todo mesmo, né? Ele só Uhum. existe ali porque muitas causas e condições levaram àquela existência, e, e na hora que a gente muda de papel, parece que muda o papel dele também, é muito doido. Uhum. Uhum. Tá? É, porque é combinado, né? Uma coisa casada aí, né? Ele é, Então, ele é filho, não é filho, mas é filho. Ô, Giane, isso vai É só um pouquinho, Lu. Queijo. Eu ia só completar que isso vai oscilando o tempo todo, porque às vezes o filho não precisa da mãe em várias. Uhum. Então aí você sai do É, papel é. de mãe. Fala, ué, mas então não é mais mãe? Não, continua sendo, mas é Uhum. porque a situação mudou, né? Uhum. Naquele momento, ele não precisa da mãe, né? Só precisa de uma amiga, sei lá, não precisa de nada de você, né? É legal Então, porque daí, porque também reconhece a importância do seu papel também em determinados momentos, né? Você é mãe. Pra ele, você é mãe nesse momento, né? Da vida dele. então daí eu acho que esse primeiro também é legal, porque a mãe não deixa de ser mãe, né? E, Uhum. e o segundo, ele dá a flexibilidade do você não deixa, mas muitas vezes você muda aí essa configuração do que você não deixa de Uhum. ser. É, o primeiro na verdade, é sempre a fonte do nosso sofrimento, né? Porque se a gente se agarra no primeiro e para no primeiro a realidade vai. Ele é teu filho porque ele existe, né? Você é mãe porque ele existe, né? E fica muito pesado se para É, muito é, ligação, fica é, cansativo, você ser aquilo o tempo inteiro, você tentar ser onisciente, onipresente, é é, impossível. impossível, impossível. Uhum. Oi, Lu, fala, querida. oi, eu tô falando, sempre que fala de vacuidade, eu lembro muito de um filme, eu não lembro o nome desse filme, é um avião, eles jogam uma garrafa de Coca-Cola e cai numa tribo, não sei se tu já viu esse Ah, é filme. o 2001, Odisseia no Espaço, não é? Não, Começo, não, não é? não. E numa tribo indígena e eles começam a adorar aquela aquela lata de Coca-Cola como se fosse um deus. Eu não lembro, faz tempo que eu assisti esse Não é o filme. começo de 2001, pessoal? Daquele filme Não, antigo, não, não é? não. É, eu não lembro o nome. Então, assim, me remete muito isso, essa questão, sabe? Né? Que você é que denomina, né? O significado, na verdade, somos nós que, né? Eu tenho muita É, dificuldade, sabe? mas olha, pessoal, Inclusive, não precisa eu ir tenho muita muito longe, dificuldade. não. Não precisa ir numa tribo lá não sei onde que caiu uma garrafa de Coca-Cola. Pode pegar uma garrafa de Coca-Cola mesmo na sua Aham. casa e olhar para ela e falar, não é, mas é. Tudo, né? Tudo que é em Tudo, volta, tudo. né?
Mas, E assim, nós? eu tenho uma certa dificuldade, sabe, assim, de praticar com essa questão da vacuidade. Eu tenho trabalhado muito isso com o Henrique, né? Que ele está trabalhando muito isso no grupo, Uhum, no nosso grupo. E, uhum. assim, eu sinto uma certa dificuldade, sabe, de É praticar, claro, de todo mundo sente, né, Luciana? meditar, sabe? É fácil na garrafa, né? Mas quando chega o É, filho, é, coisa pega, né? na prática, né? Na prática, você praticar, né? Ver tudo isso como uma criação da mente. Na verdade, tudo que a gente vê é nossa mente, né? É e não é. É, não é, mas é. Também. A vacuidade também é, não é, mas é. É, pois é, menina. Fala aí, Não, Rick. Gê, é que eu tô meio bugado aqui, que eu vi essa semana um documentário no Netflix que chama Diga Quem Sou. E eu fiquei, até foi esse assunto, eu estava assim, eu tenho que falar isso com alguém. São dois irmãos gêmeos, com 18 anos, um deles tem um acidente de moto e perde a memória. Eu até achava que esse negócio de amnésia era coisa de filme, né? E ele perde totalmente, ele não lembra de nada, só lembra do irmão gêmeo, né? Ele se relaciona com o irmão. E aí o irmão, ele começa a ensinar as coisas para ele do nada, né? Ele não tem, está um vazio. Imagina, com 18 anos, isso. E como é volátil essa história da memória, né? E aí, junto com isso, eles têm uma infância pesada, traumática, com abuso, não sei o quê. O que que o irmão faz? Ele começa a contar uma história fantasiosa da infância para o outro irmão, que não é a verdadeira, porque ele não tem Olha coragem de só. contar o que aconteceu de fato. E a vida, e ele, mu- é, a referência dele fica diferente do irmão gêmeo, né? E assim, ele tem muito mais leveza na vida Barato. porque ele não tem aquelas memórias traumáticas do irmão. E você vê assim, os dois estão dando depoimento em paralelo, e você vê que o irmão que ainda tem as memórias, parece até muito mais velho do que o outro, né? Que barato. Eu vou E assistir, Rick. é muito interessante, né? A história é muito pesada, traumática mesmo, de abuso, não sei o quê, mas não é assim, o que mais me impressionou na história é isso, né? Uhum. Dessa falta de essa vacuidade, né? A gente Uhum. tem uma ideia do que a gente é em função das nossas memórias, né? E E às algumas vezes a gente coisas que fica, aconteceram, Rick, inclusive. eu acho que ficaram marcadas, né? As Geralmente que as ficaram traumáticas. marcadas da forma que foram É. marcadas, né? Porque eu não sei Isso se vocês já aconteceu com vocês, ou se você sabe alguma história assim, mas, por exemplo, eu tenho uma história da minha prima, que quando ela era criança, o pai e a mãe dela brigavam, assim, muito e tudo. Meu tio nunca bateu na minha tia, não era isso, mas teve uma briga que ele atirou um pão na cara da minha tia. Ele tava com um pão na mão, assim, quebrando um pau na mesa, né? Meu tio pegou o pão e puf, tirou na cara da minha tia. E cortou a lasquinha do pão, cortou o rosto da minha tia. Pra minha prima, o meu tio tinha tirado uma faca na minha tia. Foi isso que ela gravou na memória dela, porque ele atirou alguma coisa e cortou minha tia. Então, durante a vida inteira, ela teve aquela memória do meu tio ter tirado uma. Não é que seja muito menos, né? Não tô minimizando a violência do meu tio, né? Nessa história aí. Mas não foi uma faca, né? Não tentou matar minha tia. Ele teve um ataque de raiva, tirou um pedaço de pão na minha tia, né? Mas diferente de tirar uma faca, né? Vamos combinar. Mas a minha prima tinha muita raiva do meu tio, porque ele tinha tirado uma faca na mãe dela, né? Então a memória também é uma coisa mais ou menos, né? Como é que fala? Não é verídica que eu quero falar, mas ela pode não corresponder aos fatos, né? E ainda assim, fato para quem, né? Sei lá, quer dizer, as memórias elas podem ser seletivas e distorcidas, quer dizer, o Alan Wallace ele fala assim que ele sempre usa aquela frase do William James que aquilo que a gente presta atenção é a nossa realidade, né? E isso também é o que vai compondo a nossa memória, né? Mas aí ele fala assim que teve não sei, uma discussão com uma aluna assim que sobre memória e daí ela disse que ficou tentando lembrar de outras coisas da memória dela quando ela contava a história, né? Ela sempre contava uma história muito triste da infância dela. Mas aí, depois de um tempo, ela começou a se lembrar de outras coisas, que eram super bonitas, super
legais, né? Também foram verdade, né? Aí ela disse que começou a contar uma outra história sobre a vida dela, com base em outras memórias, né? Em outras coisas que tinham acontecido. Aí o Alan fala assim: nunca é tarde para ter uma infância feliz. Ele fala. Porque dependendo do que a gente escolher para contar uma história, né? Ela vai ser triste ou vai ser feliz. E olha que bondade desse irmão, desse documentário que você está contando, né, Rick? Você dá um puta spoiler já, por sinal, né? Mas tudo bem, eu vou assistir do mesmo jeito. Que bondade desse irmão, né? Porque ele escolheu pro irmão uma infância feliz, né? Uma infância... Porque, afinal de contas, qual que é o problema nisso, né? Assim, já que isso pode determinar, se a gente pudesse mudar as histórias nossas também, talvez a gente mudasse, né, algumas coisas, né? Mas esse irmão pôde mudar a história passada do outro, né? E o mais interessante é que ele fala depois que quando ele conta para o irmão essas histórias, ele também entra nelas, sabe? Ele consegue também sobreviver por causa disso. Como se ele também vivesse lindo de morrer. assim. Lindo de morrer. Interessante. Não é que a ideia é que a gente também agora pinte tudo de cor-de-rosa, né? E fala, tudo bem, eu fui abusada, mas tudo bem, foi uma alegria, isso também foi uma alegria. Não é isso, né? Mas a gente dá muito peso, né, para o que a gente chama de fatos, né? Mas a gente não pode esquecer que a nossa memória é seletiva, que ela é filtrada pelo nosso olhar daquele tempo, né? E depois, que nem a gente está falando aqui, né, da garrafa aqui, né? A gente que é simples pensar na garrafa, mas com base no que a gente se chama de eu. Quando eu falo, eu tô, ai, putz, deixa eu escolher um exemplo que eu saiba explicar, inclusive, porque é complicado esse negócio. Mas quando eu falo assim, tô vendo Guru Rinpoche aqui na minha frente, tem uma estátua de Guru Rinpoche, né? Eu tô vendo Guru Rinpoche, o que eu tô chamando de eu, na verdade, é a minha visão, né? São os meus olhos que estão vendo Guru Rinpoche, né? Não é minha... Agora eu tô pegando o Guru Rinpoche, mas tô vendo o Guru Rinpoche. Então, eu tô falando eu, mas na verdade não sou eu inteira que tá vendo o Guru Rinpoche. São os meus olhos que estão vendo o Guru Rinpoche. Então, a gente vai usando que a gente chama, nos ensinamentos do Alan Wallace, ele fala que são as bases de designação, né? A gente usa várias bases para chamar de eu. Então, agora eu tô vendo o Guru Rinpoche, eu tô usando meus olhos. Se eu falar assim, eu tô segurando essa caneta, é minha mão que tá segurando essa caneta. Então, é como se a minha mão estivesse chamando a minha mão, que não sou eu, de eu. E isso a gente faz com tudo. Quando a gente vai procurar o eu mesmo que a gente tá querendo chamar lá, a gente não encontra ele em lugar nenhum, né? E a gente também usa de base para chamar de eu a nossa história. As nossas memórias, né? Que não são eu também. Quer dizer, a gente dá muito peso para algumas coisas, né? E se identifica muito abraçado, é o primeiro né? A gente fica muito no primeiro Não, eu sou aquela que é corintiana, que jogou, aliás, eu sou corintiana porque eu joguei no Corinthians, quer dizer, memória. Cadê? Onde tá? Olha, eu que tô aqui dentro desse corpo, sei que aquela garota que jogava no Corinthians, que era forte, super sarada, não existe mais mesmo, assim. Não existe, a única coisa que sobrou naquele tempo foi parafuso no joelho. Só isso que sobrou de verdade naquele tempo. Os parafusos acho que estão ali ainda firmes e fortes, né? Mas nada mais. Então, quando eu falo eu sou ex-jogadora de vôlei, eu tô era vôlei que eu jogava. Eu tô me usando como base para chamar de eu uma memória do tempo da minha vida retrasada que eu jogava vôlei, né? Aí, se eu me identificar muito com aquilo, eu vou ficar chorando. Cada vez que passar vôlei na televisão, eu vou chorar, ou vou ficar me lamentando, sei lá, né? Muitas coisas. Se a gente se identificar com qualquer coisa muito fortemente, a gente vai sofrer. Essa é a fonte do nosso sofrimento, né? A gente não entender esse não é, mas é, assim. E, Gê, dá para fazer uma... Eu estou aqui pensando que, por exemplo, a gente tem uma condição
do jeito que a gente percebe, por exemplo, o bandido, né? A gente fala muito isso na justiça restaurativa, né? Assim, a pessoa não é uma pessoa, né? Ele vira um número, né? Claro, Principalmente com quando ele entra no certeza. sistema carcerário. Ele E deu um azar, assim, de ter muitas coisas muitas condições que se uniram e ele agiu daquele jeito, né? assim Como a como a gente agiria vítima, também, né? assim Assim como a como vítima. quem faz ou algum evento, comete algum evento desse, também vê a vítima de um outro jeito, né? É, Uma encrenca, né? é. É super útil na justiça restaurativa, né? Ter esse olhar que liberta o outro do primeiro né? É. Mas também não é que não é, né? Porque por Pois fim é, ele fez aquilo, ele né? Quer fez dizer, algo, né? tem toda É. uma. Mas é muito importante não condenar o outro àquele primeiro né? Não, ele é um Uhum, bandido. Ele sempre uhum, foi, sempre será, né? Porque alguma coisa uhum, que intrinsecamente, sempre foi e sempre será. Esse é o primeiro que é uhum, o deludido, né? O uhum, confuso. Sempre foi, sempre será, não importa nada em volta, não importa nada. É intrinsecamente bandido, né? Esse é o primeiro que normalmente a gente vê por aí, né? E a gente uhum. tem também, não é que vê por aí, a gente também tem, assim, né? A gente pode ter também. Mas é uma coisa que a gente. É essa delusão que é a nossa. Que nos atrapalha muito, né? Nossa, tem um monte de coisa no coisa que eu não vi. Diga quem sou. Os deuses devem estar loucos. Ah, a Vera lembrou. Os deuses devem estar loucos. É isso mesmo. Boa, Verinha. O da Coca-Cola, né? A Ivone falou assim: por isso em psicoterapia não há realidade absoluta. A realidade é sempre ficcional, é a realidade que foi experimentada por cada um. Daí pode ser ressignificada, até o passado pode ser mudado quando, entre aspas, né, quando modificamos a posição subjetiva em relação ao que aconteceu. Pura Prajna Paramita. Claro, que bom, né? Maravilhoso. Mas é você, né, Ivone, que tem essa visão de Prajna Paramita. Imagina se todos os terapeutas tivessem essa visão, né? Eu acho que a psicoterapia, de qualquer jeito, faz isso um pouco, né? Dá essa relativização. Não é bem uma relativizada, mas dá uma liberdade, né? Se tudo correr bem, né? Porque é isso, né? O Alan Wallace, ele conta uma história também que eu sempre acho incrível, assim. Quer dizer, ele faz uma reflexão, né? Que os pais dele, eles viajaram o mundo todo, sei lá quantas vezes, assim, né? Eles se aposentaram, jovens um pouco ainda, e daí viajaram muito, fizeram cruzeiro para tudo que era lugar e tudo. Aí eles viajaram, viajaram, viajaram. E daí teve um momento que eles não podiam mais fazer isso, e aquilo tudo era só memória, né? Mas aí ele falava assim, às vezes minha mãe contava uma história e ela mesma não sabia se aquilo tinha acontecido ou se ela tinha sonhado que tinha acontecido. Então, a memória que ela tinha de um sonho era igual a memória que ela tinha de alguma coisa que ela tinha vivido mesmo, sabe? Então, as experiências, elas são tão é, pouco possíveis de serem fixadas, assim, né? E conservadas, assim, tipo, nos cursos na formação dos professores do CIB, chega no fim, as pessoas começam tudo a passar mal, que tá acabando, né? A Mazi tá começando, daqui a pouco ela vai ver quando começar a acabar, né, Carol? A Carol não sei se tá aí ainda. As pessoas começam, o Ricardo, um monte de gente, a Fê também, começa a dar um nervoso, as pessoas começam a falar assim, dá pra colocar todo mundo num potinho e levar, e ficar guardar comigo? Não dá, né? Então, todas as experiências são assim, elas escorrem pela nossa mão, assim, né? E daqui a pouco chega nesse ponto, a gente não consegue mais lembrar se foi verdade, se a gente sonhou, o que foi, quer dizer. As experiências que a gente tanto se agarra e tanto quer manter, quer sustentar, elas escorrem, porque elas não têm nenhuma concretude, né? Ao mesmo tempo, elas são experiências, né? Elas podem gerar mais condições de outras experiências positivas. Quer dizer, não é um tanto faz, sabe? O fato de a gente entender a vacuidade das coisas, de tudo. Não é um tanto faz, é uma liberdade, né? Ao mesmo tempo, quando a gente entende que as coisas têm resultados,
né, que tem desdobramentos. Então a gente fala assim, nossa, ainda bem que é vazio, porque daí eu posso escolher fazer alguma coisa que tenha desdobramentos positivos, né? Já que eu tenho liberdade. Então não é um tanto faz, porque por fim as coisas têm resultados, elas funcionam, né? O terceiro ele pode gerar resultados positivos ou negativos, e tá na nossa mão escolher, né? Para crianças é assim também. Minha mãe tinha pavor porque eu tinha certeza que voava e dizia que podia subir. Meu Deus do céu. Ela ficava me convencendo a não fazer isso de jeito nenhum. Nossa, mãe Camila do céu. Ainda bem que a tua mãe te convenceu, né? Que não dá para voar. Eu tive teve um neto de uma vizinha minha que se atirou, não sei do que, com uma capa de Batman, se esborrachou todo. Porque ele achava que, né, fantasia podia ser. Tá vendo? Não é também assim, né? Tem uma certa, né, limitação física, vamos dizer assim, para as coisas, né? Tem que ter um bom senso também. Vamos dar uma olhadinha no livro para... Deixa eu ver. Mas é bom a gente ir tocando esse tema da vacuidade, esse tema tão vacuidade, o vazio, não sei o quê, de uma forma um pouco mais leve para a gente poder ir... Porque senão dá a impressão que é uma coisa muito difícil, muito complexa, que a gente nunca vai entender, então deixa para lá, deixa para os budistas, ou deixa para os, né, pros eruditos, mas não é, né? Quanto mais a gente for trazendo para a nossa vida, assim, apesar de não ser simples, né, como a Lúcia falou, mas também, como o Shantideva diz, não tem nada que a gente treine que não fique mais fácil, né? Uma coisa é certa, não vai ficar mais fácil se a gente não treinar, né? Isso certamente não vai ficar, não vai ser por acaso que as coisas vão começar a ficar mais claras, né? Então, quanto mais a gente treinar, mais fácil vai ficar sempre assim, né? Para tudo na vida. Então, vamos ver. A gente está, então, nesse ponto aqui. Não há eu ou você, né? Então, o Norman Fischer estava explicando os três... as três esferas aqui, né? Não há oferenda, nem doador, nem recipiente. Então, não há generosidade, mas há, né? Queria mas não é, mas é, né? E daí ele fala do Shantideva também, sobre a prática de trocar a si mesmo pelo outro, né? Então, porque existe essa possibilidade, né? De a gente poder se libertar dos lugares onde a gente acha que tá e o lugar onde o outro tá também. Tudo isso é muito possível de ser visto de outra maneira, né? Então, a importância disso é nos ajudar a ver que a generosidade não é uma questão de eu diminuir a mim mesmo para beneficiar você, já que não há nenhum eu ou você além do conceito. A generosidade aumenta a minha sensação de bem-estar, assim como a sua, né? E esse é um instrumento importante, mesmo que soe como um sofisma. Não é, né? É verdade, só a gente experimentar isso, né? De verdade, assim. Uma das dificuldades da ampla prática da generosidade perfeita é que as pessoas que sinceramente tentam praticá-la podem ficar exaustas e estafadas. Porque a gente pode ter a sensação de que que eu aqui tendo que dar tudo que eu tenho para o outro ou que eu não tenho para o outro, né? Isso pode nos esgotar. E é isso que leva ao burnout, né? Dos profissionais de saúde, terapeuta, professor, né? Essa sensação de ser alguém que está realmente praticando a generosidade, né? Intrinsecamente. A gente fica preso nesse eu sou generosa. O primeiro né? Aí a gente se esgota. Então, aí a gente é parado aqui, ó. É fácil o suficiente dizer ou ler, mas difícil sentir. Nós trabalhamos nisso e pouco a pouco começamos a sentir. Nós sentimos a tristeza e a dor, nós não queremos não sentir isso, mas ao mesmo tempo sentimos o fluxo e a perfeição. E isso nos ajuda a segurar a dor com alguma leveza, com alguma graça. A gente pode ver que a dor também é vazia, né? Ela também é vazia, também pode ser vista de outras maneiras e ser ressignificada, como disse a Ivone, né? Especialmente a dor
psíquica mesmo, né? Nesse meio tempo, contemplamos que se esses ensinamentos são verdadeiros, eles devem significar que cuidar do próprio eu é cuidar dos outros. Já que não existe o eu, o ato e o outro, então significa que também tudo acontece de uma forma não separada, propriamente, né? Então, cuidar do próprio eu é cuidar dos outros também. Sacrificar o próprio eu em um esforço de ajudar os outros não é a perfeição da generosidade. Não tem sabedoria nessa prática, né? Que fixa o eu, a ação e o outro, né? É uma bem intencionada neurose, baseada na falsa premissa de que eu sou eu e você é você, afinal de contas, né? Falta o outro lado dessa realidade, que trocamos um com o outro, que o eu sou nós. Se nós podemos limpar as bancadas da nossa cozinha pelo bem dos outros, por que não podemos cuidar de nós mesmos pelos outros? Isso é maravilhoso, né? Porque tira o autocuidado daquela sensação de que é um egoísmo. Tem pessoas que estão nesse lugar de cuidador e que não se permitem. Em nenhum momento elas têm a sensação de estarem se afastando do outro quando elas olham para si mesmas, né? Quando elas cuidam um pouco de si mesmas, assim. Não sei quem estava na palestra da Venerável Tenzin Choki no Lugar, umas semanas atrás, e ela falou assim que ela deu uma imagem super linda, que ela falou que quando o outro está se afogando no rio, né? Pode não adiantar muito a gente se atirar no rio junto com o outro, se afogar junto com o outro, né? Se a gente não tiver uma possibilidade de tirar o outro de lá. Então, ela falou assim, é mais inteligente a gente pegar um pedaço de pau, plantar o pé num lugar firme e esticar o pedaço de pau para o outro agarrar e a gente puxar, né? E aí, essa imagem tá bom, condições perfeitas, né? Mas pode ser que você esteja no rio, se afundando junto com o outro. Mas aí, quando você se dá conta que você vai se afogar com o outro, pode ser que você precise se afastar um pouco do outro para poder encontrar um lugar firme para poder puxar o outro. Mas você não está abandonando o outro no rio, ela falou. Isso eu achei super bonito. Você tem um movimento de se afastar, mas você está se afastando só para pisar melhor no chão para puxar o outro, né? Então, quando a gente está nesse lugar de cuidador ou naquele momento responsável, numa condição melhor de aliviar o sofrimento do outro, pode ser que a gente precise se afastar um pouco para tomar um ar, cuidar um pouco de si mesmo, né, para poder ajudar o outro com mais eficiência, talvez, né? E também recuperar essa visão de que não tem eu nem o outro, nem ação nem o outro. Porque às vezes quando a gente está no meio da confusão, ali é difícil, né, lembrar de que da vacuidade, da dor, do outro, de mim mesmo. Às vezes é muito difícil. As coisas parecem muito, muito, muito concretas, muito sólidas, né? Então acho que faz parte um pouco do autocuidado, gente, a gente procurar não se afastar desses ensinamentos, sabe? Na hora da confusão mesmo. Teve na nossa sanga várias vezes, né, aconteceu de as pessoas estarem em momentos difíceis, perdendo alguém, assim. E acho que a mais recente que eu me lembro foi a própria Juju, né? De situações muito difíceis. E aí é um momento de a gente pedir ajuda para a sanga nesse sentido, sabe? Olha, vocês me ajudem a ver a vacuidade disso, por favor. Porque eu tô aqui me afogando na solidez dessa minha experiência, né? E a sanga, né, que ela vai falar assim, Ju, se liga, você é vazia, seu pai é vazio, a morte não existe, se liga, não é isso, né? Mas, às vezes, só de a gente se conectar com o grupo que tá fazendo esse esforço de enxergar, isso já dá um alívio no coração, né, Juju? Todo mundo que passou por essa experiência, né? E às vezes a contribuição, né? Uma pessoa manda, aconteceu comigo, né? Uma pessoa mandou um texto, aí outra pessoa lembra de um ensinamento e fala alguma coisa. Porque às vezes a pessoa não tem a melhor maneira de falar, não encontra, mas ela lembra de um mestre que tinha as palavras perfeitas, né?
e aí alguém sugere isso, alguém sugere aquilo. Então, sempre surge, né, da necessidade de beneficiar o outro, surgem as coisas mais interessantes e mais necessárias para aquele momento, né? Surge o que tem que surgir mesmo. Uhum, uhum. Isso é muito importante, sabe, gente? Porque isso é verdadeiramente tomar refúgio, sabe? Nessas situações assim. Porque é fácil a gente continuar ali se afundando naquela solidez da situação, né? Mas aí quando a gente ou busca ajuda, né? Ou busca conversar com outras pessoas da sanga que estão treinando essa visão mais livre, né, das coisas. Não é que... É claro que a Ju buscou o Lama, né? Óbvio, o Lama não é direto assim, mas melhor, né? Mas às vezes não dá, né? Mas então os amigos de caminhada, assim, que somos nós, né? A gente pode lembrar o outro de alguma coisa, né? Como a Ju disse, pode ser que eu não saiba direito o que falar, mas eu ouvi o Lama falar não sei o quê para não sei quem nesse momento. Então, aquilo vai abrindo um pouco, vai tirando a solidez daquela situação, né? Difícil, assim. Mas se a gente não dá esse passo também, se a gente não se abre para se lembrar de visões mais livres, de visões mais elevadas da vida, né? Se a gente achar que isso, tudo bem, isso aqui é muito legal, mas agora, amiga, é o seguinte, eu tô passando uma situação muito difícil, isso aí não vai me ajudar, sabe? Então, isso, nessa situação a gente não tá verdadeiramente confiando, né? Nos ensinamentos que a gente estudou e em tudo que a gente procurou enxergar. Nessas horas que as coisas estão mais difíceis, é a hora de tomar refúgio nisso, né? De se lembrar, putz, como é que era mesmo essa história de vazio? Tá tudo tão difícil, mas como é que é mesmo essa história? Será que se aplica aqui? Lógico que se aplica! É nessa hora que se aplica, inclusive, né? É nessa hora que a gente mais vai precisar e mais vai se beneficiar, na verdade, disso, né? Mas é melhor treinar no rasinho, porque na hora que chegar no fundão, a coisa fica mais difícil, né? Pode ser que a gente engula água, pelo menos, né? Se afogue um pouco, assim, né? Mas então a gente treina no rasinho. Mas, pessoal, se aplica a tudo. Então, é vazio. Essa garrafa é vazia, a morte também é vazia, sabe? Então, não é que se aplica a garrafa de água, mas não se aplica a morte. Se aplica também, né? Fala, Juju. Isso aconteceu um pouco comigo também, porque eu tava... Primeiro que para mim, eu chamo de adrenalina, né? Nem sei o que é, mas é isso mesmo, é uma situação que você quer estar forte para, no meu caso, eu queria estar forte para ajudar a encaminhar meu pai espiritualmente, e também porque você tem várias coisas para resolver, as pessoas perguntando, tal. É toda uma situação que você, para mim, gera uma descarga, assim, de estar muito presente, muito firme, muito tudo. E aí, com as práticas que eu fiz e tal, e as pessoas apoiando e tal, também, eu me senti super... É uma experiência de triste, mas bem mais leve, eu acho, do que, ou bem mais, talvez, bem em outro lugar, que não seria o lugar convencional. Mas daí, depois, passado esse período, eu tive uma baixa, assim, bem forte, porque eu acho que é isso, você tá lá super ligado, você tá super envolvido, mas depois não é que desconecta, né? Porque eu acho que eu tento não esquecer os ensinamentos, mas ficou mais fundo, não estava mais tão raso o negócio. Foi na hora que eu acho que entrei em contato com a minha tristeza, eu sozinha, né? Sem estar naquela coisa de falar com de não sei o quê, não sei o quê. Então aí foi um outro lugar bem mais difícil, mas que eu de alguma forma como eu podia me cuidar, né? De você não perder essa consciência de que, putz, agora não está tão raso, agora está fundo, mas eu sei que ali em algum lugar tem o céu, como o Lama fala sempre, né? O céu infinito. Então, tá, em algum lugar desse céu aí vai ter uma saidinha. Calma, vamos esperar. Que é super importante também, né? Essa calma, né, Juju? Mas essa confiança, acho que a gente oscila, né?
A gente oscila mesmo, especialmente nas situações mais complicadas, né? Mas a gente. É isso que você falou mesmo, acho que a gente não se perde completamente, né? A gente sabe que. A gente tem até uma confiança de que, bom, tudo bem, eu tô aqui bebendo água e tô me afogando um pouco, mas eu sei que é pra lá, eu sei que eu vou, e tudo bem, eu preciso também. Eu posso sentir isso, né? Sentir tudo que eu tô sentindo agora. Acho que todo esse é o processo mesmo, né? Mas essa confiança é que é importante a gente não perder, né? De a gente não achar que, putz, olha, agora os ensinamentos não me ajudam, não vão me ajudar. Isso é triste, assim. A gente deveria cultivar uma confiança para que nessa hora ela não desapareça, sabe? Que foi o que aconteceu contigo, né? Ela não desapareceu. Você sabia que tava difícil, mas estava lá, né? Sim, Isso é muito verdade. importante. A gente não achar que essa história de vacuidade vale, mas para agora, para a situação que eu tô passando aqui, difícil mesmo, porque é o que realmente importa, aí não vale. Isso é ruim. É como se a gente estivesse jogando remédio pela privada, sabe? O único remédio que vai nos salvar, que é, né, a lucidez, né? É a única coisa que realmente vai. É o único remédio mesmo que vai ajudar, né? A gente joga ele fora. É a vacina contra todas as aflições mentais, né? Que é o Dharma, como diz o Alan Wallace falou esses dias. Deixa eu ver, fofura, se a gente anda mais. Putz, a gente não andou niente, nada. Deixa eu ver. Acho que dá pra. Vamos ver. Peraí. Falta uma pagininha assim, vamos ver se a gente consegue. Então a gente tá aqui, ó. Nesse meio tem. Então, é fácil o suficiente dizer olê, mas é difícil sentir. Nós trabalhamos nisso e pouco a pouco começamos a sentir. Nós sentimos a tristeza e a dor. Nós não queremos não sentir isso. Isso que é importante também, né? A gente não quer não sentir dor, porque nem adianta a gente não querer, porque a gente vai sentir mesmo, né? Fala, Lu. Você tá com a mãozinha levantada? Oi, não, depois. Depois eu falo. Então, nesse meio tempo, nós contemplamos que esses ensinamentos são verdadeiros. Eles devem significar que cuidar do próprio eu é cuidar dos outros. Foi aqui que a gente parou. Sacrificar o próprio eu em um esforço de ajudar os outros não é a perfeição da generosidade. É um caminho para o burnout, né? É uma bem-intencionada neurose, baseada na falsa premissa de que eu sou eu e você é você. Falta o outro lado dessa realidade, que trocamos um com o outro, que eu sou nós. Se nós podemos limpar as bancadas da nossa cozinha pelo bem dos outros, por que não podemos cuidar de nós mesmos pelos outros? Eu lembrei aqui que eu vou tentar encontrar um trecho que até compartilhei com a Carol um tempo atrás. Um amigo da Carol estava fazendo trabalho sobre cuidadores. Um livro do Henry Nouwen, que é lindo, que eu esqueci o nome, mas é sobre cuidador, assim. Sobre como cuidar. Ter a oportunidade de cuidar do outro é uma bênção que o outro está oferecendo para nós. É super lindo esse livro. Eu tentei convencer o pessoal da Voz porque ele é padre, né? Então é a Vozes que me chama para traduzir os padres, né? Então eu traduzi um livro dele lindo, Transforma o Pranto em Dança. Mas esse livro é sobre cuidadores. Eu vou achar esse trechinho e vou mandar para vocês. Como é bonito essa visão que ele tem, assim, do que o que é aquele que está sendo cuidado está nos oferecendo, quando a gente cuida do outro mesmo, né? Super bonito, super, super bonito. Eu vou achar o trechinho e vou mandar para vocês. Comer bem, se exercitar e dormir, sabendo quando o suficiente é suficiente ou é demais, são práticas necessárias da perfeição da generosidade, né? Saber até quanto que o outro tá afim de receber também, né? Porque às vezes a gente fica tochando coisa, o outro não tá nem afim disso, né? A gente não enxerga, tá no embalo de cuidar. Sinta... peraí. Talvez você se sinta culpado cuidando de si mesmo quando o mundo e todos os seus amigos estão em tamanha dor. Mas pense bem, se você não cuidar da sua saúde, estado mental e bem-estar geral, que bem você pode fazer pelos outros? É tão óbvio, mas a gente tão esquece disso, porque a gente acha que dá, né? A gente acha que não, dá mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente não dá mais, daqui a pouco a gente desmaia, né? A gente não ajuda nem ninguém. Quando as pessoas oferecem de maneira exaustiva e quase ressentida, isso não faz você sentir alegria. Esse quase ressentido é super importante, porque quando a gente dá uma coisa que a gente não tem,
Quando a gente faz um esforço sobre-humano para dar uma coisa que a gente não tem, no fundo a gente fica puta de ter que dar, né? No fundo tem um ressentimento ali, tem uma mágoa. Você não aguento mais, mas eu tô aqui te dando. Aquilo começa a ficar caro, né? Fica muito caro. Não funciona assim. Melhor a gente parar nessa hora, antes que seja tarde demais, antes que a gente comece a culpar o outro porque a gente tá ajudando, né? Você deseja que elas cuidassem de si mesmas, não de você. O mesmo é verdadeiro para você. Pratique a perfeição da generosidade com um espírito de abundância e felicidade, não de ressentimento e de exaustão. Cuidar de si mesmo com amor e excelência é um meio hábil na prática da perfeição da generosidade. Ai, que lindo isso, né, gente? É muito bonito. Então, além de tudo, essa visão de que não existe o eu, não existe o outro e não existe a ação, dá sentido para o autocuidado, né? Porque quando eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do outro. Quando eu estou cuidando do outro, eu estou cuidando de mim, né? É uma dança assim super bonita e que se autossustenta, se autoalimenta também, né? Tá mais de acordo com essa visão de abundância e não com essa visão contrário de abundância, de escassez, né? Eu tenho poucos recursos que eu estou fazendo esse esforço desgraçado para te oferecer. Isso não vai longe. Fala, Lulu. Não, Jane, assim, eu fico pensando nas pessoas que sofrem assim com a fome. Como é que elas vão ver que isso é vazio, entendeu? Ah, Como é não que vão, não vão, não vão, Lu, não vão. é? Não é assim, elas podem ver, né? Desde que elas tenham treinado o suficiente para isso, né? Agora é difícil falar para alguém que tá com fome e falar assim, ó, sabe, o alimento é vazio. Ah, é? Vazio tá minha barriga. Minha barriga que tá vazia, né? Talvez se a minha barriga estiver cheia, eu consiga ver que o alimento é vazio, mas caso contrário, não dá. Então, não é assim. A gente tem uma realidade relativa que a gente precisa lidar. Entender que as pessoas não... Putz, precisa assim, de um grande esforço anterior à situação. Por isso que a gente estava falando, né? Que é melhor a gente cultivar isso enquanto tá tudo bem, assim, né? Porque enquanto a gente tá no rasinho, a gente tá tendo que lidar com coisas mais ou menos, assim, que a gente tá dando conta, né? Se a gente cair no fundão, melhor a gente já saber nadar. Então não adianta você jogar uma pessoa que não sabe nadar lá no fundão e falar, agora você se vira aí, viu? Porque é tudo vazio. Não tem cabimento um negócio desse, né? Então isso faz parte da sabedoria também. Não é? A gente tem que lidar com as duas realidades, com a última e com a relativa. Na visão relativa, as pessoas estão com fome, elas precisam comer. Não é a sabedoria da vacuidade que vai ajudar as pessoas nesse momento, né? Isso acho que é um risco assim para os praticantes, sabe? Começarem a achar que os ensinamentos eles são aplicáveis a qualquer momento, né? Para todo mundo, assim. O Buda não fez isso. O Buda não ficou falando de vacuidade para nego que tava com fome. De jeito nenhum, ele deu 84 mil ensinamentos, ele não deu um ensinamento só para todo mundo, né? Independente de como as pessoas estavam. Então. Bom, fofurinhas. Então vamos nessa? Vamos fazer uma dedicação rapidinha para encerrar nossa prática. Acho que o Fábio tá me ligando, mas eu ligo de volta para ele depois. Então a gente podia deixar toda essa conversa que nós tivemos, todas as reflexões maravilhosas, libertadoras, né? Assentar no nosso coração. E talvez faça sentido para a gente cultivar uma intenção de continuar investigando esse aspecto livre da nossa existência, da realidade. Cultivar esse equilíbrio entre
as 3 afirmações, assim. Pelo menos as duas últimas. O não é, mas é. E se livrar da primeira que é. O importante de a gente compreender a primeira afirmação de que as coisas são, que as coisas existem, é que a gente pode enxergar o sofrimento que tem nessa primeira afirmação. Em como todos nós, em muitos momentos da nossa vida, ficamos presas nessa primeira afirmação, é como muitos seres estão completamente presos nessa visão de que as coisas são intrinsecamente, verdadeiramente existentes, nessa prisão do samsara. A gente pode cultivar essa motivação de continuar investigando isso, para poder transformar esse veneno em remédio, para nós e para os outros, igualmente. E sempre reconhecendo que a gente não está sozinha nesse caminho. Estamos muito bem acompanhados por nós, esse grupo, pelos nossos mestres. Então é isso, fofuras. Boa semana para vocês. Deixa eu ver, semana que vem ainda é... Deixa eu ver. Semana que vem ainda é setembro ainda, né? Depois da 1ª de outubro também tá liberado. Tá tudo certo, a gente não tem nenhum dia que a gente vai precisar. Porque eu tô preocupada que em outubro a gente tem um retiro com o Malon Wallace, né? Mas começa na sexta. Então, tranquilo, a gente pode se encontrar na quinta, tranquilo. Então, ó, vou criar o grupo do WhatsApp. Entre no grupo do WhatsApp, não se desconectem completamente do Telegram. Eu vou continuar lembrando do Telegram, tá bom? Telegram, acertei. Obrigada, Gê. Obrigada, Amores. Boa semana. Boa bom fim de semana. semana. Obrigada, Zé. Boa te semana ver. pra Beijo, vocês. Semana que beijo. vem, Tchau. beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, Gê. Obrigada. Semana. Tchau, tchau.